Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 20. Defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência, o baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de Comentários. André Luiz, acompanhado por Vicente, descreve sua profunda impressão ao observar as defesas externas de uma grandiosa construção no plano espiritual. Podemos dividir em três partes principais: a percepção da grandiosidade, a descrição detalhada das fortificações e a revelação de um símbolo paradoxal. 1. Percepção da magnitude e imponência. Ao saírem do edifício e descerem as escadarias, André tem pela primeira vez uma visão panorâmica e completa da estrutura. Ele percebe que a construção é muito mais do que um simples prédio. É uma fortaleza formidável, cuja importância e grandiosidade superam qualquer castelo ou fortaleza antiga da Terra. Ele compreende que haviam entrado por um baluarte avançado, ou seja, uma das defesas externas, e só agora consegue apreender a majestosa e imponente escala de todo o complexo. 2. Descrição do aparato defensivo. O que mais impressiona André Luiz são as fortificações, que ele descreve com riqueza de detalhes, revelando um sistema de defesa complexo e minuciosamente planejado. Ele identifica elementos típicos de uma fortaleza militar: torre de mensagem, destinada a serviços de comunicação e resistência; baluarte agudo, uma muralha pontiaguda que se ergue sobre fossos com água corrente, uma defesa clássica; torre de vigia, descrita como esbelta e alterosa, ou seja, alta, imponente, para observação a longa distância. Outras estruturas, ele também observa o caminho da ronda, passarela para sentinelas, a cisterna, para suprimento de água, as seteiras, aberturas estreitas nos muros para disparar armas, paliçadas e barbacãs, defesas adicionais de madeira e fortificações externas. Armamento. A presença de armas é confirmada pela visão de uma maquinaria instalada ao longo dos muros, que se assemelhava a pequenos canhões terrestres. Toda essa observação leva André Luiz a refletir sobre a complexidade e a seriedade daquele aparato defensivo, evidenciando que aquele local estava preparado para um confronto real. 3. O paradoxo da bandeira de paz.
Em meio a toda essa estrutura bélica, que sugere guerra e conflito, André Luiz tem uma visão emocionante e contrastante. No ponto mais alto da torre de vigia, ele vê uma enorme bandeira de paz, muito alva, muito branca, tremulando ao vento como largo penacho de neve. A visão da bandeira da paz é um símbolo de serenidade e fraternidade no cume da mais alta estrutura de vigilância militar e causa uma forte emoção em André Luiz. Cria-se um poderoso paradoxo, um lugar armado para a guerra que ostenta, acima de tudo, o símbolo supremo da paz. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos, e embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Deus meu! Exclamou Vicente, admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Bem, porventura que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se, esses desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Comentários. Alfredo, percebendo a dúvida deles, para e oferece uma explicação aprofundada sobre a natureza do mal e a necessidade de defesa, mesmo em um ambiente espiritual. Podemos dividir em 4 pontos principais. 1. A justificativa para as defesas espirituais. Contraste entre ideal e realidade. Alfredo começa reconhecendo a surpresa de seus amigos ao verem as fortificações. Ele explica que, embora a bandeira do posto seja de concórdia e harmonia, a realidade do serviço exige proteção. A justiça precede o amor universal. Ele introduz um conceito fundamental. Enquanto a lei universal do amor não for a única a reinar, é indispensável que prevaleça o reinado da justiça. Isso significa que até que todos os seres vibrem em amor, a ordem e a proteção precisam ser mantidas pela justiça. A missão de defesa, não de ataque. Alfredo usa a metáfora bíblica de sermos ovelhas em meio de lobos.
Ele esclarece que o objetivo não é exterminar as feras, ou seja, atacar ou destruir os espíritos endurecidos no mal, mas defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. A postura é puramente defensiva, para proteger o trabalho de auxílio e a paz do posto. 2. A natureza inteligente e organizada do mal. O mal não é apenas ignorância. Alfredo faz um alerta crucial para que não subestimem seus adversários. Ele desmistifica a ideia de que todos os espíritos dedicados ao mal são apenas ignorantes ou inconscientes. Perversidade deliberada. Ele afirma categoricamente que a maioria desses seres é composta por perversos e criminosos, descrevendo-os como entidades verdadeiramente diabólicas. Isso revela que o mal no plano espiritual não é um caos desorganizado, mas sim vastas organizações de seres que escolheram conscientemente o caminho da maldade, usando sua inteligência para esse fim. 3. O questionamento de Vicente, a lógica da rebelião. A dúvida fundamental. Vicente, expressando sua admiração e perplexidade, faz a pergunta que muitos fariam: por que se organizam deliberadamente para o mal? O paradoxo da onipotência divina. Ele complementa a pergunta com uma lógica teológica. Esses seres não sabem que tudo pertence a Deus? Não reconhecem o poder soberano? A questão de Vicente expõe o paradoxo de como um ser pode, conscientemente, se rebelar contra a fonte de toda a existência. 4. A resposta de Alfredo. A analogia com o comportamento humano. Identificação e empatia. Alfredo responde com gravidade, dizendo que já fez as mesmas perguntas. Sua resposta é incisiva e usa uma poderosa analogia com a vida na Terra, crosta. O mal na Terra como espelho. Ele argumenta que a resposta está no próprio comportamento humano. Criminosos de guerra, exploradores da economia, avarentos, tiranos e vaidosos na Terra sabem que tudo pertence a Deus e que a morte os levará a prestar contas, assim como seus antepassados. A escolha pela loucura. Mesmo com esse conhecimento, eles se comportam como verdadeiros loucos, acumulando poder e bens materiais para sua própria ruína e abusando das oportunidades de fazer o bem. A causa não é a ignorância da lei, mas a recusa a infegui-la. A origem do conflito. O ego versus a lei divina. Alfredo conclui que o mesmo ocorre no plano espiritual. Esses espíritos querem dominar antes de se dominarem. A causa primária é o orgulho e o desejo de poder externo, sem o trabalho de autodomínio interno. Exigem antes de dar. O egoísmo os leva a uma postura de cobrança e não de serviço. Entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Ao fazerem essas escolhas, eles se colocam em oposição direta às leis universais de amor e fraternidade. A transformação em gênios da sombra. Esse duelo entre a fantasia deles, a ilusão de poder e controle, e a verdade do Pai, a realidade da lei divina, os leva a resistir às correções e oportunidades de reajuste. Essa resistência obstinada os transforma em verdadeiros gênios da sombra, seres inteligentes e poderosos que aplicam seus talentos para o mal até o dia em que, pelo sofrimento ou pela exaustão, decidam tomar novos rumos. Aqui nos ensina que a defesa no mundo espiritual é uma necessidade imposta pela existência de inteligências organizadas e dedicadas ao mal. A causa dessa rebelião não é a ignorância sobre Deus, mas uma escolha deliberada pelo egoísmo, orgulho e desejo de dominação, um comportamento que espelha as atitudes de muitos seres humanos ainda encarnados na Terra.
Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui? O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo o lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão qual o efeito desses projéteis. Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. Comentários. A conversa se aprofunda na natureza do mal e nos mecanismos de defesa existentes no plano espiritual próximo à Terra. 1. A perplexidade de André Luiz e a continuidade do mal no plano espiritual. André Luiz demonstra sua perplexidade. Ele entende a existência de erros e atitudes maliciosas na Terra, mas fica intrigado ao perceber que elas persistem no mundo espiritual. Ele questiona: como explicar as bases de semelhante atitude? Alfredo, seu interlocutor, explica que as zonas espirituais mais próximas da Terra são um reflexo direto das condições morais e vibratórias do plano físico. Ele detalha que as mesmas lutas e desequilíbrios encontrados entre os encarnados se repetem ali, muitas vezes de forma ainda mais intensa. Ele enumera uma série de problemas graves que caracterizam essas regiões. Organização para o mal. Existem cooperativas para o mal, mostrando que entidades perversas se unem com propósitos destrutivos. Sistemas de exploração. Há sistemas econômicos de natureza feudalista e a escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, indicando que a exploração e o domínio de um sobre o outro continuam. Paixões desordenadas. As paixões humanas, como a vaidade tirânica e a busca por poder, não só persistem, mas podem ser talvez mais desordenadas que as da Terra. Desequilíbrios profundos. O cenário é de grande sofrimento, com terríveis desvios da mente e angustiosos desvios do sentimento. Alfredo conclui com uma lição universal. As quedas espirituais são fundamentalmente as mesmas em qualquer plano, variando apenas em intensidade e aparência. 2. A existência de armas espirituais. Após compreender a complexidade e a organização do mal nessas esferas, a pergunta lógica de André Luiz é sobre os meios de defesa. Mas e as armas? Acaso são utilizadas? Alfredo confirma prontamente a existência de armamento espiritual. Ele esclarece, no entanto, a diferença fundamental em relação às armas terrenas. Natureza das armas.
não são projéteis de aço, mas sim projéteis elétricos, indicando uma tecnologia baseada na manipulação de energias e fluidos espirituais. Propósito defensivo. Alfredo enfatiza a ética superior de seu uso. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. As armas não são para atacar ou destruir, mas exclusivamente para a defesa e proteção durante missões de resgate. 3. O efeito e o poder dos projéteis elétricos. Intrigado, André Luiz questiona o efeito prático desses projéteis. Alfredo explica que o impacto é primeiramente psicológico e dissuasório. Efeito imediato. Os projéteis assustam terrivelmente. Sua função primária é demonstrar uma capacidade de defesa tão superior que intimida e neutraliza a ofensiva dos agressores. É uma demonstração de força que torna o ataque inútil. Não satisfeito, André Luiz insiste. Mas apenas assustam? É neste ponto que Alfredo revela a verdadeira potência dessas armas com um sorriso mais significativo. Efeito profundo. Eles poderiam causar a impressão de morte. Esta revelação final causa um insofreável espanto em André Luiz. A impressão de morte não significa a aniquilação do espírito, que é imortal, mas sim a capacidade de gerar um choque energético e mental tão profundo no agressor que ele experimenta uma sensação análoga à morte, um colapso temporário de sua consciência e de sua vontade de praticar o mal. É uma medida extrema, usada para neutralizar a perversidade sem destruir o ser, mantendo o princípio do socorro e da reeducação. Concluímos que o plano espiritual inferior é uma continuação direta das lutas e paixões humanas, com sistemas organizados para o mal. Em contrapartida, os espíritos de luz possuem tecnologias e defesas avançadas, como os projéteis elétricos, cujo uso é estritamente ético e defensivo. O objetivo nunca é a destruição, mas o socorro. O poder dessas defesas é tão grande que pode induzir uma impressão de morte no agressor, um choque paralisante que demonstra a superioridade do bem e neutraliza a agressão de forma definitiva, sem violar a lei do amor. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão e ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham, por vezes, durante séculos. Vicente e eu caláramos, estupefatos. Comentários. Aqui temos outra lição profunda e esclarecedora ministrada pelo administrador de uma colônia espiritual, a André Luiz, e seu companheiro Vicente. A fala do administrador surge como resposta a uma dúvida, implícita no texto, sobre a natureza das armas ou projéteis utilizados pelos espíritos do bem para se defenderem de entidades malévolas.
A explicação transcende a simples mecânica da defesa espiritual e mergulha em conceitos fundamentais sobre a realidade no plano espiritual, a natureza da matéria, o poder do pensamento e a verdadeira concepção de vida e morte. Assim, podemos dividir da seguinte forma: 1. O apelo à desencarnação mental. Alfredo inicia sua fala com uma exortação fundamental. Se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Este é o alicerce de todo o seu raciocínio. Ele explica que para compreender a vida no plano espiritual, é preciso abandonar a lógica e as percepções puramente materialistas, que são limitadas à experiência física. Manter-se apegado a impressões físicas no mundo espiritual tem uma consequência direta: torna o corpo espiritual, perispírito ou veículo de manifestação, mais denso e pesado. Em contrapartida, espíritos que se dedicam a pensamentos e sentimentos elevados estão constantemente sutilizando e purificando seus próprios corpos espirituais. 2. A natureza das defesas espirituais. Alfredo revela a verdadeira natureza dos projéteis de defesa. Eles não são objetos físicos, mas emanações energéticas que atuam através de vibrações do medo. Seu objetivo não é aniquilar, mas sim repelir e afastar os inimigos do bem. Essas vibrações causam um profundo mal-estar e pavor nos espíritos inferiores, forçando-os a recuar. 3. A ilusão da morte no plano espiritual. Este é o ponto crucial da lição. Alfredo explica que, embora esses projéteis sejam defensivos, eles podem ter um efeito drástico sobre espíritos menos evoluídos, cujos corpos espirituais são muito densos. A energia projetada pode desintegrar temporariamente esse corpo denso, causando no espírito atingido a ilusão da morte. Ou seja, o espírito sente como se estivesse morrendo novamente, embora a morte como aniquilação não exista. Alfredo ainda faz uma analogia com a morte física na Terra, afirmando que ela também é, em essência, uma pura impressão. Ninguém realmente desaparece ou deixa de existir. O fenômeno é apenas uma mudança de estado, uma passagem para a invisibilidade ou ausência perante os que ficam no plano físico. 4. A responsabilidade moral e a justiça divina. Para evitar mal-entendidos, Alfredo faz uma ressalva importantíssima. O fato de a morte ser uma ilusão não anula a responsabilidade moral de quem mata. O ato de tirar uma vida física tem graves consequências kármicas e é uma questão da alçada da justiça divina. Ele separa o fenômeno metafísico, a continuidade da vida, da gravidade do ato moral, o crime. 5. A diferença fundamental entre o corpo espiritual e o corpo físico. A parte final da explicação é a mais impactante para André Luiz e Vicente. Alfredo revela a diferença abissal entre a morte do corpo espiritual e a morte do corpo físico. No plano espiritual, um corpo espiritual denso, mesmo que desintegrado, ou seja, modificado, pode ser refeito. A mente do próprio espírito, usando a matéria mental, fluido cósmico universal moldado pelo pensamento e vontade, pode reconstruir seu veículo de manifestação. Esse processo pode ser rápido, até mesmo diário, dependendo do poder mental do espírito. No plano físico, obter um corpo carnal é um processo imensamente mais complexo, sagrado e demorado. Alfredo afirma que muitas almas trabalham por vezes durante séculos para conseguir a oportunidade de reencarnar. Isso envolve planejamento, mérito e um complexo processo biológico e espiritual. O impacto da revelação. A lição termina com a reação de André Luiz e Vicente. Caláramos estupefatos. A profundidade e a novidade desses conceitos os deixam sem palavras.
Eles compreendem que a vida e a matéria no plano espiritual operam sob leis completamente diferentes, onde o pensamento é a força criadora primordial e onde a destruição de uma forma não significa o fim da existência, em contraste com a preciosa e difícil oportunidade que representa a existência em um corpo físico. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno, e falou: Minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo foi pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentários. Comentários. Aqui encontramos a narração de uma fábula contada pelo personagem Alfredo, administrador do posto de socorro no plano espiritual, para ilustrar um ponto crucial sobre como se defender do mal sem praticar o mal. 1. O contexto da narrativa. A história é apresentada como uma lenda hindu por Alfredo, que a conta de forma serena e bem-humorada para André Luiz e seus companheiros. A lenda serve como uma poderosa metáfora para o ensinamento que ele deseja transmitir. 1. A primeira fase: a serpente maligna e a intervenção do santo. A serpente temida. A lenda começa descrevendo uma serpente extremamente venenosa que habitava um campo. Sua reputação era tão terrível que ninguém ousava passar pelo local com medo de ser atacado e morto. Ela representava o mal ativo, a agressividade sem controle. O sábio chega. Um santo homem, agindo a serviço de Deus e com total confiança no poder divino, atravessa a região. A serpente, em sua natureza agressiva, a ataca-o. A primeira lição: o santo, em vez de revidar ou destruir a serpente, a domina com seu olhar sereno. Ele então lhe dá um conselho fundamental, baseado na lei divina. Minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém. A serpente, tocada pela sabedoria e pela energia do santo, sente-se envergonhada e se recolhe. 3. A segunda fase: a interpretação extrema e suas consequências. A transformação radical. A serpente leva o conselho ao extremo. Ela não apenas para de atacar, mas se torna integralmente pacífica.
Em um esforço para reparar seus erros passados, ela busca o convívio com os seres humanos, demonstrando submissão absoluta. O abuso da bondade. Ao perceberem que a serpente não oferecia mais perigo algum e era completamente submissa, os seres humanos, homens, mulheres e até crianças, começam a abusar dela. Eles a apedrejam e a maltratam sem piedade. O sofrimento da serpente. A infeliz serpente, que desejava apenas ser boa, se vê forçada a voltar para sua toca. Ela vive em um estado de desolação, aflita, medrosa e desanimada, vítima da maldade humana, justamente por ter se tornado inofensiva. 4. A terceira fase. A lição corrigida e o equilíbrio. O retorno do santo. O sábio retorna pelo mesmo caminho, e ao visitar a serpente, fica espantado ao encontrá-la em um estado de ruína física e emocional. O esclarecimento crucial. Após ouvir a história amargurada da serpente, o santo reflete e corrige a interpretação dela. Ele esclarece a diferença fundamental entre não praticar o mal e ser indefeso. Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. O novo ensinamento. A lição final e o equilíbrio. A serpente não deveria atacar ou ferir as criaturas de Deus, mas tinha o direito e o dever de se defender. A defesa não viria pelo ataque, mas pela dissuasão. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. 5. A moral da história e a conclusão. Ao final da lenda, Aniceto sorri de forma expressiva, demonstrando ter compreendido perfeitamente a profundidade da lição. Alfredo conclui dizendo que a fábula dispensa comentário, indicando que a moral é autoevidente. A mensagem central é que a prática do bem não deve ser confundida com passividade ingênua ou submissão à maldade. É lícito e necessário estabelecer limites e se defender. A defesa ensinada não é a da violência, morder, ferir, mas a da vigilância e da firmeza, mostrar os dentes, silvar. É um ensinamento sobre a importância de se posicionar firmemente contra o mal, sem se tornar mal no processo. É sobre proteger a si mesmo e a sua capacidade de cooperar com a obra divina, mantendo os perversos à distância através de uma atitude de respeito próprio e energia moral, e não de agressão. Analisando o capítulo 20. Defesas contra o mal. 1. A surpresa de André Luiz e Vicente. Uma fortaleza no plano espiritual. O capítulo começa com André Luiz e seu companheiro Vicente descendo as escadarias de um majestoso posto de auxílio no plano espiritual. Ao observarem a construção pelo lado de fora, eles ficam profundamente impressionados e surpresos ao constatar que o local é, na verdade, uma imponente fortaleza. André Luiz descreve a estrutura com detalhes de uma edificação militar. Muros altos e baluartes, fortificações avançadas. Torre de mensagem destinada a serviços de resistência. Torre de vigia, esbelta e alta, de onde tremulava uma enorme bandeira de paz no topo. Fossos com água corrente, caminho da ronda, cisterna, seteiras, aberturas nas muralhas para defesa, paliçadas e barbacãs, estruturas defensivas adicionais. Armamentos semelhantes a pequenos canhões terrestres instalados ao longo dos muros. A visão de um aparato de guerra tão complexo em um local de paz e auxílio espiritual causa grande estranheza em André e Vicente. A presença da bandeira da paz no topo da torre de vigia criava um paradoxo intrigante.
2. A explicação de Alfredo. A necessidade da defesa. O administrador do posto, Alfredo, percebe a confusão dos visitantes e decide esclarecer a situação. Ele explica que a defesa é uma necessidade imperativa, mesmo em um ambiente dedicado ao bem. Sua argumentação se baseia em pontos fundamentais. A justiça precede o amor universal. Alfredo afirma que, enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável que persevere o reinado da justiça. Isso significa que a paz e a harmonia precisam ser ativamente defendidas. Ovelha em meio de lobos. Ele compara a posição do posto à de uma ovelha em meio de lobos, indicando que estão cercados por forças hostis. A missão não é exterminar essas forças, as feras, mas sim proteger a obra do bem contra seus ataques. Organizações do mal. Alfredo revela que as organizações de espíritos dedicados ao mal são vastíssimas e que muitos deles não são apenas ignorantes, mas sim perversos e criminosos, agindo de forma consciente e deliberada. Ele os descreve como entidades verdadeiramente diabólicas. 3. A natureza do mal no mundo espiritual. Vicente, chocado, questiona por que esses espíritos se organizam para o mal, já que deveriam saber que todo o poder pertence a Deus. Alfredo responde traçando um paralelo direto com o comportamento humano na Terra. Paralelo com a Terra. Assim como os criminosos, exploradores e tiranos na Terra sabem da existência de Deus e da transitoriedade da vida, mas mesmo assim se entregam à loucura do poder e do egoísmo, o mesmo ocorre no plano espiritual. A luta pelo domínio. Esses espíritos querem dominar antes de se dominarem e exigem antes de dar, entrando em conflito direto com as leis divinas. Eles resistem à correção e se transformam em gênios da sombra. As zonas inferiores. Alfredo descreve as zonas espirituais mais próximas da Terra como um reflexo sombrio da sociedade humana, onde existem cooperativas para o mal e sistemas econômicos feudais, exploração de forças da natureza para fins egoístas, vaidades tirânicas, mentiras e escravização de espíritos enfraquecidos pela invigilância, paixões desordenadas e profundos desequilíbrios mentais e sentimentais. 4. As armas e seus efeitos. André Luiz, curioso, pergunta diretamente sobre as armas e se elas são utilizadas. Alfredo confirma o uso, mas com uma distinção crucial. Projéteis elétricos. As armas não disparam balas de aço, mas sim projéteis elétricos. Função defensiva. O objetivo não é atacar ou exterminar, mas assustar e repelir os agressores. Os projéteis demonstram uma capacidade de defesa que supera a ofensiva, desencorajando os ataques. A impressão de morte. Ao ser pressionado por André Luiz, Alfredo revela um aspecto mais profundo. Esses projéteis poderiam causar a impressão de morte. Ele explica que isso ocorreria ao atuar sobre o corpo denso, o perispírito, de espíritos menos evoluídos que ainda se apegam às sensações físicas. Ele filosofa que a própria morte física já é uma ilusão e que no plano espiritual, um corpo denso danificado pode ser refeito com matéria mental, ao contrário do corpo físico, que almas por vezes levam séculos para obter. 5. A parábola da serpente e do santo. Para selar seu ensinamento, Alfredo conta uma antiga lenda hindu que ilustra perfeitamente a filosofia da defesa ativa. A história. Uma serpente venenosa aterrorizava uma região. Um santo homem a encontra e a convence a não fazer mal a ninguém. A serpente se torna pacífica, mas passa a ser vítima de abusos, apedrejada por homens, mulheres e crianças. Desalentada, ela se esconde. O reencontro e o conselho. O santo retorna e encontra a serpente em um estado lastimável. Ao ouvir sua história, o sábio a corrige.
Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Conclusão do capítulo. A fábula finaliza o capítulo com uma lição poderosa. A bondade e a busca pela paz não devem ser confundidas com passividade ou ingenuidade. É um dever proteger o bem e a si mesmo das forças do mal. A verdadeira sabedoria reside em equilibrar a não agressão com a demonstração de força e firmeza, de modo a dissuadir os mal-intencionados, sem contudo se igualar a eles na violência. O capítulo, portanto, ensina que a paz, em muitas esferas da vida, precisa ser vigilante e armada com os recursos da justiça até que o amor prevaleça em todos os corações. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.